A paz do Senhor Jesus. Amém. A toda a igreja, abra a vossa Bíblia, livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versos 6, 7 e 8. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu de estar ministrando a sua palavra. Agradeço a Deus pelo meu amigo, pastor Cairo, juntamente com a sua esposa, pastora Eliane, a todos os seus obreiros, seus membros, de uma forma especial. Eu confesso, os irmãos, que para mim é uma honra muito grande, todas as vezes que Deus me dá oportunidade para ministrar nessa casa. A minha esposa não está presente, devido nesse momento ela está lá na nossa igreja, fazendo a obra do Senhor Jesus. E domingo é complicado sair os dois juntos, né? Mas eu estou muito alegre por estar aqui, pastor. É uma honra. Todos encontraram? Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versos 6, 7 e 8. Meu amigo Salmo, uma honra, juntamente com a sua esposa, meu amigo, servo do Deus vivo, pastor Tim, pastores, Deus abençoe vocês de uma forma especial. Amém? Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Podeis sentar. Queridos amados irmãos, essa semana eu vinha conversando com um amigo e eu dizia para ele: um dos maiores níveis da inteligência é a humildade. Não tem coisa melhor do que a humildade, porque a soberba, ela procede à queda. E quando nós temos a humildade, Deus, Ele sempre vai entrar com a provisão sobre a nossa vida. E quando nós meditávamos ontem nesse texto, meu amigo pastor Cairo Martim, algo que me chamou a atenção, no capítulo de número 2, no seu verso de número 6, o Senhor estava falando por intermédio do profeta Ageu: encherei esta casa de glória. Repita comigo: encherei esta casa de glória. Nós queremos aqui nesta noite que Deus venha se manifestar ao seu povo, pois esses dias que nós estamos vivendo no meio da igreja é o momento da manifestação do Espírito Santo. E no texto sagrado aqui lido, Deus fala agora através do ministério do profeta Ageu. Deus está lhe fazendo uma promessa. Qual é a promessa, pastor Zilma Matos? Esta casa na primeira glória. Quando Deus está falando na primeira glória, a palavra glória no hebraico, ele está dizendo Kadosh. No aramaico, ele está dizendo Shekinah,
que quer dizer habitação ou presença de Deus em um certo local. Porque o sacerdote naquela época, eles se consagravam durante 11 meses. Para o quê? Para que a manifestação, para que a Shekinah de Deus caísse sobre aquele lugar. Isso significa que havia santificação. E essa santificação, quem se manifestava no meio do povo era o Yahvé, o Deus do hebraico, que quer dizer Jeová. E quando nós observamos isso aqui, depois de concluído a obra do templo sagrado do Senhor, depois do exílio, foi um período marcado pelo fim do cativeiro de Israel, que estava na Babilônia no século de número 6 antes de Cristo. Eles tinham levantado agora, pastor, uma casa. Para que era essa casa? Essa casa para o Senhor era para adorar, para que algumas pessoas continuassem buscando ao Senhor, porque algumas delas estavam desanimadas, estavam desiludidas, por considerarem o templo como nada, como nenhuma significância, em comparação à magnificência do templo que Salomão tinha levantado. Porque Salomão tinha levantado um templo, irmão, que todos que passavam observavam aquela magnificência daquele templo, o tamanho daquele templo. Sendo assim, Deus, através do ministério do profeta Ageu, estava encorajando o povo de 3 promessas. A primeira promessa que Deus estava encorajando, qual era, pastor? Que o próprio Deus aqui, Ele estaria com eles para garantir o cumprimento de todas as suas promessas, segundo o seu concerto. A segunda promessa era que o Espírito de Deus ia se manifestar e permanecer no meio daquele povo. Quem crê que o Espírito de Deus está aqui nessa noite? Escute, a glória do último templo seria maior do que o primeiro. Como assim, pastor? Por causa da demonstração do poder de Deus que haveria naquele lugar. Irmãos, entenda uma coisa: não é a beleza do templo, não é a estrutura eclesiástica que faz de uma igreja avivada. Não é, irmãos, as cadeiras acolchoadas. Não é o melhor equipamento, os melhores sons da igreja. Não é isso, irmão. O que faz uma igreja abençoada é a presença do Espírito Santo de Deus. O que mais importa para Deus é a presença dEle. O que mais importa para Deus é o ministério do poder do Espírito Santo. O que mais importa para Deus é a presença do batismo do Espírito Santo. É a cura. Porque os 3 anos do ministério de Jesus na terra foram ano de cura, foram ano de salvação, foi ano de libertação, irmão. Porque a atuação de Deus manifestando na igreja é sinal que há libertação, salvação e a presença dEle. Nós precisamos compreender que nos últimos dias Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se você observar o evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, verso de número 23, está registrado: a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores, eles passarão a adorar o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai ama aqueles que o adorem. Não importa a tua classe social, não importa as tuas condições físicas, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Uma pergunta: o Espírito Santo
ele manifesta em grande medida ou em poucas medidas. Irmão, tem uma forma do Espírito Santo se manifestar de uma forma abundante. Jeremias capítulo 29, versículo 13 está registrado: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração, eu, o Senhor, serei encontrado. Isaías 55, verso de número 6, diz: buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Invoque o seu nome enquanto há fôlego de vida, enquanto há oportunidade. Porque Deus, Ele promete enviar sua glória, a sua presença aqui na igreja Ebenézia nesta noite. Basta nós buscarmos, basta nós nos dedicarmos. Porque primeiro, a glória de Deus se manifestava no passado. Sim, se manifestava no passado. De que forma que a glória de Deus se manifestava no passado? Ela era manifesta de forma visível, de Deus de forma teofânia. A forma teofânia era a forma como Deus aparecia aos homens. Deus aparecia numa coluna de fogo. Deus aparecia no Monte Sinai sobre uma sarça ardente que não se consumia. Deus aparecia através da arca, através da presença. Deus aparecia no tabernáculo. Deus aparecia no templo. Até hoje estão procurando a arca, mas nós esquecemos quando Salomão disse em 2 Crônica capítulo 7, versículo 1, acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu os holocaustos e o sacrifício, a glória, a Shekinah do Senhor encheu a arca, encheu o templo. Nós somos essa arca nessa noite, que Deus quer encher, Deus quer tomar. Depois que o povo estava dentro do templo, Salomão toma da plataforma do Senhor, convida o povo para dentro do templo. Em 2 Crônica 7,14 disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se eles se humilharem, se eles orarem, se eles buscarem a minha face e deixar os seus maus desígnios, eu, Senhor, virei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Primeiro, Deus se manifestava de forma teofânia. Os céus nesse momento eles proclamam a glória de Deus. Eles viram visivelmente a glória de Deus. Segundo, a glória de Deus se manifestou, aleluia, no Novo Testamentário. Foi manifestada e revelada por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele era a glória de Deus. No seu nascimento houve a glória. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, verso 9, verso 14, ele disse: eis que um anjo do Senhor veio. Isso é sinal que Ele já estava. Se Ele veio, Ele já estava sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo do Senhor lhe disse: não temas, não temas, porque eis aqui vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo, pois a cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Esse chamará em hebraico Deus dentro do barro, dentro do templo, dentro da arca. Emanuel quer dizer barro. Emanuel, Deus conosco. Deus está dentro do barro. Jesus está dentro do barro. Escuta. Aí ele continua dizendo em Lucas: e isto vos será por sinal: acharei o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo
uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade e paz sobre os homens. Aí ele se manifesta, pastor, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, verso de número 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, e com a glória unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Pastor, não entendi. Escute, Jesus refletiu a glória de Deus onde passava. Jesus cumpriu seu ministério em glória, Jesus ressuscitou em glória, Jesus ascendeu ao céu em glória. Aí diz que ele vai voltar em glória. Em glória. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, as terras se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Você não precisa se preocupar. João viu, ele estava lá na ilha de Pátimo, aprisionado pelo imperador Dominiciano por causa do Evangelho. E João teve a visão das 7 igrejas da Ásia Menor. Ele disse: eu vi um novo céu e uma nova terra. Em Apocalipse 21:4 ele disse: Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Haverá tempo que não haverá mais dor, nem pranto, nem falta de ganho, nem enfermidade, nem depressão, nem opressão, nem angústia, porque as primeiras coisas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Não se preocupa quando você vê uma irmã da igreja ou um irmão da igreja partindo em Cristo. Lá em Lucas capítulo de número 1, verso de número 23, está registrado: sucedeu, se terminar o dia do nosso trabalho nessa terra, todos nós voltaremos para casa. Lembro eu em 2014, quando dei 2 infartos. Lembro eu em 2016, quando dei o AVC. Eu pensei: estou indo embora para casa. Aí o Senhor disse: não, continua levando o meu evangelho, porque eu quero salvar. Te levantei como caçador de almas. Primeiro, irmão, a glória de Deus se manifestava no passado de forma teofânia. Segundo, a glória de Deus se manifestou no Novo Testamentário com a presença de Jesus Cristo. Terceiro, a glória de Deus quer manifestar nessa noite na igreja Ebenezer. Mas para isso nós temos que sermos perseverantes. O ano está se findando. 2022 está indo embora. E o ponto de interrogação, a pergunta é: o que eu fiz para Deus? Quantas almas eu ganhei para Jesus? Qual a diferença que eu tenho feito na terra, na minha faculdade, na minha casa, no meu ambiente de trabalho, na rua que eu moro, na minha igreja? Não basta apenas assumirmos novos cargos. Precisamos termos disposição. Precisamos ter foco. E eu creio
que você que foi chamado aqui na frente, que a igreja orou por você, eu creio que Deus fará maravilha através da sua vida. Porque lá em Jó capítulo 22, versículo 28 está registrado: projetando algum negócio sobre a tua vida, ser-te-á firme, e a luz do Senhor continuará brilhando sobre os vossos caminhos. Esse dia eu vinha de uma viagem de mais de 1000 quilômetros. E eu vinha na estrada com a minha esposa, falando com Deus, ouvindo os hinos. E agradecendo a Deus por tantas coisas que o Senhor tem feito pela nossa família. Pelos livramentos que Ele tem nos dado. Pelos meus filhos e meus netos. Está prosseguindo para 2023. Quantas pessoas estão no leito de um hospital? Quantas pessoas estão desenganadas pelos médicos? Quantas mães chorando porque os seus filhos estão em um presídio? Quantas pessoas perderam o seu ente querido? E nós estamos prosseguindo. Prossiga para o alto, meu irmão. Prossiga para Cristo, minha irmã. Não deixa nada impedir você de adorar a Deus. Tudo aqui é passageiro. Nós queremos adquirir. Nós queremos ter. Mas precisamos, em primeiro lugar, buscar a Deus e a vossa justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Escute, a glória de Deus quer se manifestar em nosso meio. A glória de Deus quer permanecer em nosso meio. Paulo, ele escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, no seu verso de número 16. Não sabeis vós que vocês agora é a minha arca, que vocês agora é o meu templo, que vocês agora é a minha casa, a casa de Deus, que o Espírito de Deus habita sobre vós. O nosso corpo está sujeito às enfermidades, mas precisamos compreendermos, nós não somos daqui, a nossa pátria não é aqui, nós somos passageiros. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. A nossa morada é eterna. E nós vamos subir. A igreja será arrebatada. E o nome de Jesus continuará sendo glorificado. Pedro, ele escreveu na primeira epístola. Pedro diz, no capítulo 2, no seu verso de número 5, vós também, como pedras vivas, sois edificado, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifício espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Irmão, é hora de nós despertarmos. Despertarmos o que, pastor? A glória de Deus sobre a nossa vida. Ela quer se manifestar sobre nós.
Lembra quando você tirava um tempo para orar? Lembra quando você tirava um tempo para ler a palavra de Deus? Escute, o alto nível da inteligência do cristão é a humildade em Cristo. Porque todas as vezes, pastor Cairo Martins, que um cristão se humilha, ele sobe. Mas todas as vezes que ele quer se exaltar, Deus desce. Nunca esqueça da onde Deus te tirou. Nunca esqueça da onde você saiu. Continua na posição que Deus te colocou. Não perca o teu selo. Não perca aquilo que Deus te deu. Se eu tirar o selo dessa bateria, ela vai perder o valor. Vai ser vendida mais barato. Deus colocou dentro de nós o selo. Aonde eu chegar, não sou eu que tenho que falar que eu sou pastor. Não sou eu que tenho que estar dizendo que eu sou crente. É as pessoas que têm que olhar e dizer: aí vai um cristão. Escute. Eu lembro. Eu fiz parte com alguns irmãos aqui de uma empresa. E eu lembro que assim que eu cheguei, umas 2, 3 pessoas disseram: rapaz, você está vendo aquele fulano ali? O cara é brabo. O cabo é brabo. Eu falei: Jesus sabe lidar com o cabo brabo. É por isso, irmãos, que a gente tem que andar no Espírito. É brabo, Jesus vai amaciar o cabo brabo. Aí Jesus vai dando inteligência para o homem aqui, ali. Deixa eu te dizer, amanhã estou levando ele num cartório para casar, e sexta-feira ele vai descer as águas. Os irmãos conhecem, está até filmando. É o irmão Carlinhos Silva. Amanhã você vai casar, irmão Carlinhos Silva, e vai descer as águas. Escute, irmão, Deus te chamou para fazer a diferença. Deus não quer saber qual é a tua formação acadêmica. Deus não quer saber qual é a tua profissão. Deus não quer saber se você é analfabeto ou não. Deus quer saber se você está disposto a ajudar quem quer ser ajudado. Você acha que era para não estar aqui? O médico me deu até os 21 anos. Com 9 anos eu fui internado no hospital de base. Sopro no coração, reumatismo nos ossos, febre reumática. Coração de vocês aqui bate ótimo. O meu tem uma válvula chamada válvula mitral, tem um buraco desse tamanho. Meu coração bate soprando. O médico diz até os 21 anos. Reuniu a família até os 20 anos. Deixa eu falar para você, esse ano agora eu vou fazer 50 aninhos. Se eu fosse você, dava glória a Deus. Escute aqui, deixa eu encerrar. O profeta messiânico Isaías, no capítulo de número 60, verso 1 e 2, ele diz: levanta-te. A palavra levantar quer dizer ora, irmãos. Ora, irmãos. O inimigo está de olho em alguém lá dentro da tua casa para destruir. Ora, irmãos. Veja com os olhos espirituais, tenha discernimento. Olha, irmão, levanta, ora. Orar é buscar, é clamar, é jejuar, é consagrar. A Isaías diz: levanta-te e resplandece,
porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levítico 6,3 diz que o fogo arderá continuamente sobre o, e não se apagar. Coloca sobre os teus pés essa noite. Não deixa nada. Estamos prosseguindo para 2023. A última agenda do ano. A última agenda do ano Deus preparou aqui hoje, pastor. É minha última agenda do ano 2022. Que eu estou pregando fora, é aqui hoje. 2023 vai ser uma nova história. Eu falei para Deus, tudo de bênção que o Senhor tem para mim, eu quero. Eu falei, eu quero orar mais. Eu quero conhecer mais a tua palavra. Eu quero ser o melhor pai. Eu quero ser o melhor avô. Eu quero ser o melhor amigo. Eu quero ser o melhor funcionário aonde o Senhor me colocar. Deus nos chamou para fazer a diferença, irmãos. Porque isso aqui é passageiro. Isso aqui vai passar. Minha mãezinha vai fazer 84 anos. 84 anos. Quando eu chego lá, ela sempre olha para mim, como é que está a igreja? Eu falei, está bem. Irmão, ela sempre olha para mim e diz, e o dízimo? Está dizimando certinho? Eu falei, estou, mamãe. Sou um pastor. 84 anos. Não falta um culto, pastor. Minha conselheira. Claro, eu tenho minha esposa, mas a minha mãe é minha mãe. É minha mãe. Eu não nasci no berço evangélico, não. Só eu sei o que ela pagou o preço para hoje eu estar aqui. Eu quero convidar a irmã para louvar o Senhor. Você vai colocar a mão no seu coração.